A nova heroína Titia tá chegando ou já chegou no nosso servidor, dependendo de quando você estiver assistindo. E nesse vídeo aqui eu vou te passar um guia inicial de como jogar com ela. Eu digo inicial porque eu vou precisar de um pouco mais de tempo para fazer aqueles vídeos mais trabalhados, né? Com dicas mais avançadas, com coisas ali que pouca gente sabe. E aí mais pra frente aqui no canal eu trago um vídeo de 10 dicas jogando de Titia. Mas esse vídeo aqui a gente vai focar no básico, no principal, pra você já sair jogando com ela depois de acabar esse vídeo aqui. Mas enquanto isso, já vai deixando aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Se você recarrega suas fichas pelo jogo, pare imediatamente e presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou te dar uma opção mais barata, que é através da Eneba. Se você não conhece ainda, a Eneba é uma das maiores lojas online de games, onde você pode comprar jogos, gift card e também fazer recarga em vários jogos, como por exemplo o Honor of Kings. E usando o meu link, que eu vou deixar aí na descrição, você consegue fazer recargas com desconto e ainda ganhar cashback nas próximas compras. Para fazer recarga, você vai clicar nesse link, selecionar o pacote que você quer e depois colocar o seu ID no jogo. Feito isso, clique em comprar e depois selecione a forma de pagamento. Você pode fazer no bom e velho Pix ou então em qualquer uma dessas outras opções. Vamos combinar que opção de pagamento não falta, né? Pagou tudo certinho, é só aguardar que os tokens vão cair automaticamente na sua conta. Não precisa entrar em outro site, ativar não sei o que, nada disso. Pagou, aguardou, recebeu, depois é só alegria. Só não vai esquecer de usar o meu link para fortalecer o canal, né? Então vamos lá, família, vamos começar pelas habilidades dela e mais ao longo, pro final do vídeo, eu mostro para você as builds e arcanas. Hoje a Titia pode ser jogada em 3 rotas, top, ADC e selva. Ela aparece um pouco mais no top e ADC, mas em campeonatos é mais comum ela até aparecer ADC, né? Atualmente ela está sendo jogada mais como atiradora, em segundo top, terceiro selva. Mas em qualquer uma dessas 3 rotas ela pode ser jogada, e aí ao longo do vídeo eu vou te explicando isso melhor. Vamos começar pela passiva dela. A passiva dela é dividida em mais ou menos 3 partes. As 2 primeiras partes, a cada ataque básico dela, ela vai modificar a arma e também vai ganhar roubo de vida. Ela vai ganhar um pouco mais de vida. Então, ó, só vou tomar um dano aqui pra você ver. E pronto. Agora você vai perceber que a cada ataque, a barrinha embaixo da vida dela, embaixo da mana, né? Vai aumentar e eu também vou recuperar um pouco mais de vida. E aí você precisa entender uma coisa antes. As armas da Titia, elas são divididas em 5. É como se a Titia tivesse 5 armas. E aí, 5 armas. E aí, você vê que a primeira parte branca já tá preenchida, né? Eu tenho 5 barrinhas embaixo da mana dela, e dessas 5 barrinhas a primeira tá preenchida. Por quê? Porque eu já tô com uma arma na mão. Então, eu já tô com a primeira arma. Se eu der um ataque básico, eu vou recuperar um pouco de vida e vou ativar a segunda arma. Se eu der outro ataque básico, eu recupero mais vida, ativo a terceira arma, quarta arma, quinta arma. Então, a cada ataque básico, ela vai ativar uma arma diferente. Ela tem 5 armas, mas visualmente você só vai enxergar 3. Por que eu tô falando visualmente você vai enxergar 3? A primeira já começa ativada, então já tô com a primeira barra preenchida. A segunda, ela continua na arma branca e não muda suas habilidades. A terceira e quarta, ela muda suas habilidades. Você vê que a primeira e a segunda habilidade ali foi modificada, a Ultimate nunca, mas a primeira e a segunda sim. E aí quando eu for ativar a quinta arma, mas visualmente falando é a terceira, né? Ele também vai modificar a primeira e a segunda habilidade. Então ela tem 5 armas, só que visualmente falando, se você quiser dividir por cores para ficar mais fácil, ela tem 2 brancas, 2 amarelas e 1 dourada. Deu para entender mais fácil? São 5 armas, mas em cores você vai considerar a cor branca, amarela e dourada. Por quê? Como eu já falei que as habilidades mudam, ela não muda cada arma que você usa, ela muda cada cor que você usa. Então a primeira e a segunda habilidade dela faz uma coisa que eu já vou te explicar quando está na cor branca. Quando você vai para a cor amarela, a primeira e a segunda habilidade dela fazem outras coisas. Mas esses 2 ataques básicos te mantêm na cor amarela. Agora, quando você vai para a cor dourada, a primeira e a segunda habilidade também vai fazer outra coisa. Então, visualmente falando, é como se as suas habilidades mudassem 3 vezes. Você tem a forma defensiva, ofensiva e a forma overkill. Mas na passiva dela descreve que ela tem 5 armas. E a última parte da passiva é que a cada acerto que ela faz de habilidade ou de ataque básico, ela vai ganhar espírito de luta. Esse espírito de luta, você vai ver ali, ó. Tá vendo em cima ali do meu recover, né, do meu curar e do meu smite, né, do meu punir? Embaixo ali do duendito que eu tenho pra ativar, ele mostra a passiva dela. Primeiro, segundo, a cada ataque básico. Terceiro, aí eu vou usar uma habilidade. Não ativou, só tá ativando com ataque básico. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Pronto, chegou no 8, não tem mais como ativar. Não tem mais como passar disso, tá vendo? Eu só fico travado ali no 8. A cada stack você vai ganhando mais velocidade de ataque. É uma passiva que a cada ataque básico você ganha uma stack, e a cada stack, chegando ao máximo de 8 vezes, você ganha mais ataque speed. Então cheguei no 8 aqui, ó. Pronto, tô no máximo do meu ataque speed, que eu posso chegar
até ativar o ultimate dela. Depois que eu ativar o ultimate eu te mostro como que isso daqui pode mudar. Mas basicamente na passiva dela você consegue até no máximo 8 stacks, que te dá mais velocidade de ataque. Agora vamos falar das habilidades. E aí a gente vai dividir em forma defensiva, forma ofensiva e forma overkill. Forma defensiva, quando você tá com a arma branca. Primeira habilidade dela vai empurrar o alvo, caso você esteja no range dele, e vai dar um knock-upzinho no final. Então ó, você tá vendo que ela tá dividida em duas partes. Tem um cone maior lá em cima e tem uma flecha que tá apontando. Se eu acertar o cara no cone, eu tô dando dano e jogando ele pro alto, famoso knock-up. Sem muito mistério. Pulei, knock-up. Se ele estiver no range da minha primeira flecha e não no range do cone, além de eu empurrar, eu dou knock-up nele. Então eu jogo ele pra trás e dou esse knock-up. Essa é a diferença, tá? Não estando no range, só knock-up. Estando no range da flecha, empurra e dá knock-up. Beleza? Não tem mistério. A skill dela na forma defensiva é basicamente isso. A segunda skill dela na forma defensiva é só um empurrão para trás. Então o que ela faz? Ela dá um leve repelir, né? Ela joga o alvo um pouquinho para trás e dá um dano. Basicamente isso, ó. Tá vendo? Empurrei ele de leve, mas é uma empurradinha bem leve, né? Você vê que não é nada de outro mundo. Você pode empurrar mais de um alvo, né? Se você tiver com os dois alinhados, ó. Você empurra todo mundo para trás. Ó lá, tá empurrando todo mundo, tá vendo? E você dá um repelizinho que dá dano em área. Também não tem muito mistério. Além disso, você recupera um pouco de vida, tá? Eu quase esqueci de falar, mas ó... Tô com a vida mais baixa, ganhei 422 de vida. Quanto mais alvo estiver na tela, mais recuperação você tem. Então, ó, tomei daninho aqui, legal? Tô morrendo, segunda skill, recupero vida. Segunda skill, recupero vida. Basicamente isso. Aí agora você vai perceber que quando eu mudar de forma, essas habilidades vão fazer coisas extremamente parecidas, mas com um detalhezinho a mais, e é isso que vai fazer a diferença de você entender como a Titia funciona. Agora eu vou entrar na segunda arma, que é a arma amarela. A primeira skill vai continuar jogando os alvos pro alto, ó. Sem muito mistério. Só que ele tem uma diferença. Ele dá dano na ida. Na primeira forma, eu vou até colocar um dos dummies aqui mais longe, ó, pra ficar mais fácil de ver. Quando eu ativar a primeira forma, eu vou voltar aqui pra arma branca, tá? Só pra você ver. Na arma branca, eu só dou 102 de dano mais o knock-up. Esse 102 de dano não é padrão, tá? É só porque eu não tô com os itens aqui e tudo mais. Enfim, eu dou um dano e knock-up. Quando eu tô na forma amarela, aí você vê, ó, que eu dou dano na ida e quando eu chego, ó. É 2 tipos de dano. Eu dei 2 vezes 117. Então você dá dano na ida e quando você levanta o cara pro alto. Mas o efeito da habilidade é basicamente o mesmo. Não tem muito mistério. Você consegue empurrar mais de um alvo. Você consegue dar knock-up em todo mundo. Não muda praticamente nada, tá? O efeito é o mesmo. Já na segunda habilidade dela, é bem parecido com a primeira, mas ela tem um fator diferencial, né? Você lembra que quando você tá na forma branca, a segunda só dá um empurrãozinho pro cara e recupera a vida? Aqui ele dá um efeito mais em área. Então ó, ele vai pegar todo mundo que tá nesse range, deu dano em todo mundo, dá um leve repelir e recupera a vida. É igual, a diferença é que na forma ofensiva isso pega num ângulo muito maior. Na forma defensiva pega num ângulo menor. Então ó, empurrei todo mundo pra trás, dei dano, recuperei vida. Igualzinho. A diferença é que o range dessa daqui é muito maior do que se eu tivesse com a arma branca. Eu vou entrar na arma branca só pra você lembrar. Você vai ver que o range é a mesma coisa. É bem menor, ó. É só isso aqui. Então, eu fiz o mesmo efeito, só que não deu muito em área. Agora, na forma amarela, tem todo esse espaço aqui. Mas o efeito é basicamente o mesmo. Agora a gente vai entrar na forma overkill. A forma overkill é quando você chega na última stack ali, ó. Tô com 4 stacks. Quando eu chegar na última, você vai ver que eu vou ter um efeito de habilidade. Só que essa forma dura menos tempo. Então eu vou ter que mostrar mais rápido pra você. Entrei nela. A primeira habilidade dela, ó, vai empurrar o cara e vai enraizar um alvo na parede. Não tem muito mistério. É parecido com a primeira, mas ele não dá tanto esse efeito de knock-up, né? Eu vou só pegar outra arma pra você ver. Ó. Ele empurra os alvos para trás. Só que a grande diferença é que ele pode enraizar um alvo na parede. Lembrando, é um alvo só, tá? Senão enraiza todo mundo. Entrei nessa forma, se ele estiver no ângulo próximo da parede, ó. Tá vendo que tem uma setinha segurando, travando ele? Então é um controle de grupo muito forte. Você deixa o cara quase como se fosse travado na ult do Fuse. Só que lógico, é bem mais leve e dura menos tempo, é bem mais de boa. Não é igual ao ultimate do Fuse não, senão seria muito roubado. Mas ó, ele fica ali em torno de 3 segundos, 2 segundos e meio, 3 segundos ali enraizado na parede. Ele pode andar, se movimentar um pouco, mas ele não pode sair daquele alcance. Então a primeira skill dela fica bem mais forte nessa forma overkill, afinal é a forma que ela tá já com a quinta arma ligada. A segunda skill já vai ter um efeito diferente. Eu vou ativar aqui, ó, com os ataques básicos. Beleza, estamos na forma overkill. Você vê que o range ficou muito maior. Só que ela ganha outras coisas também. Ela ganha imunidade a controle de grupo enquanto ela está usando a segunda habilidade. E também ganha redução de dano. Então, ó, vou ativar a quinta arma aqui especial. Overkill. Você vai ver, ó.
Recupero vida, dou dano, mas o adicional, né, o grande diferencial, não toma o controle de grupo, então é uma habilidade muito boa para você fugir de controle de grupo, ficar imune e reduz um pouco do dano que eu vou sofrer. Por isso que essa é a habilidade mais importante da Titia, né, entre a primeira e a segunda é que você vai maximizar, porque o efeito é muito forte. E ó, cara, ela recupera muita vida, ela dá dano, ela não toma dano, quer dizer, tomar ela toma, né, mas toma bem menos dano do que o normal e ainda fica imune a controle de grupo. É uma habilidade extremamente roubada, ó. Aí, recuperei vida. Cara, é muito forte essa habilidade principal da Titia nessa forma overkill. Beleza? Então acho que você já entendeu aí a diferença das primeiras, segundas habilidades, forma defensiva, forma ofensiva, forma overkill. Agora vamos chegar na ultimate. Pelo menos a ultimate dela não é nenhum bicho de 7 cabeças, você vai entender de forma bem tranquila. Primeiro, quando você usa a ult dela, você ganha um buff de velocidade de movimento e velocidade de ataque também. Tá, eu já vou te mostrar a velocidade de ataque, mas só pra você entender a velocidade de movimento dela, na hora que eu ativo, tá vendo que tem duas barrinhas em cima da minha cabeça? Aí tem uma barrinha que divide ali, quase como se fosse um terço dela, e essa barrinha continua depois. Então, ó, até aqui, velocidade de movimento, acabou a velocidade de movimento. Você ganha ali em torno de 2 segundos de velocidade de movimento, o resto vira só velocidade de ataque. Nesse momento aqui eu tô me movimentando rápido, tô com velocidade de ataque, aqui acabou, eu só tô com velocidade de ataque. Só pra você entender que essa velocidade de movimento não é durante a duração toda da ultimate dela, tá? É só no começo, só nos primeiros 1/3 ali da habilidade. Outra coisa que você ganha também é o fato de poder usar ataque básico enquanto tá usando a ult. Então, ó, tô batendo em todo mundo aqui, ó. Então você pode se movimentar, ter mais velocidade de ataque, mais velocidade de movimento e ainda dar ataque básico em todo mundo. Cara, roubadíssimo. É uma ultimate muito forte, tem bastante potencial. E ela faz uma terceira coisa que também é legal. Ela aumenta o seu limite do espírito. Lembra que eu falei dos espíritos aqui, ó? Você só consegue chegar a 8? Ó, 1, 2, 3... Lá em cima, lá embaixo do Duendito, em cima do Punir. Cheguei no meu limite, tô no 8. Não consigo passar, certo? Quando eu uso a Ultimate, esquece. Aí você passa desse limite, chegando até no máximo 20, tá? 20 é o máximo, você não consegue passar disso. Então você aumenta o seu espírito de luta de 8 para 20, ganha mais velocidade de movimento, ganha mais velocidade de ataque e a possibilidade de dar ataque básico. Falei pra vocês, a habilidade dela, a ultimate dela é bem fácil de entender, o que talvez te complique um pouco mais é essa questão de, se eu tô usando a arma branca, minha primeira habilidade faz uma coisa. Se eu vou pra arma amarela, minha primeira habilidade faz outra coisa. E se eu vou pra forma dourada, né, a última arma, aí minha habilidade vai fazer uma coisa diferente, isso não é meio confuso? Mais ou menos. É claro, ela não é uma heroína fácil de jogar, mas se você pensar que os efeitos são todos parecidos, independente da arma que você tiver, você sabe mais ou menos o que você vai fazer. Você sabe que a segunda vai ter esse efeito de repelir e que ela recupera a sua vida e dá dano em área. Então sempre que você tiver uma arma ali, tirando a branca, né, que não dá tanto dano em área assim, a área é menor, você vai pensar nisso. Pô, preciso de vida, preciso repelir os caras, preciso de recuperação, quero dar um dano em área, segunda skill. Tô precisando mais de controle de grupo. Você vai lembrar que a primeira, independente da primeira ter esse efeito modificado na amarela, o uso dela é bem parecido, é pra mesma coisa, é pra mesma função, não muda muito. O que muda mesmo é quando você tá na arma dourada, porque aí você tem esse lance do enraizar, essa segunda skill aqui te dá controle de grupo, te remove controle de grupo, aí sim ele te dá atributos a mais. Mas tanto na forma defensiva quanto na forma ofensiva, na forma branca e amarela, os efeitos são basicamente os mesmos, então você não precisa ficar tão preocupado com isso. O que você vai ficar mais preocupado é de pensar nas habilidades que você vai usar na forma ofensiva. E aí o que a maioria das pessoas fazem na China é quando eles... forma ofensiva não, desculpa, na forma dourada, que é o overkill. O que a maioria das pessoas fazem na China é utilizar mais a segunda. Essa primeira habilidade de enraizar, ela é até interessante, pode ser útil em algumas situações, mas em teamfights, em lutas, na maioria das vezes você vai usar a segunda bufada por te dar todos aqueles atributos que eu falei. E a ultimate dela não tem muito mistério, né? Então é uma heroína relativamente difícil, mas quando você começa a entender, e eu acho que depois desse tutorial, você vai conseguir executar ela muito mais fácil. Vamos entrar agora na parte de build e arcanas, que é um negócio importante, que eu vou falar pra vocês. Printa cada tela que eu vou mandar, depois você copia e cola. As arcanas dela, tanto pra ADC quanto top, é extremamente parecida, tá? Não vai ter muita modificação. E as builds dela também são bem parecidas, vai ter alguma diferença. Pra ADC, ela faz um ADC com mais dano, só que ela tem esse item aqui, que é a malha de espinhos, que chegando nessa atualização do dia 16 de dezembro no nosso servidor, ela vai ter efeitos ativos, então ela se torna muito mais útil não só para tanques, mas também para ADC. E o último item é sempre situacional, então às vezes você vai querer fazer uma resistência mágica, às vezes você vai fazer um outro item defensivo, você vai fazer um item que dá dano, enfim, depende do lobby ali, você vai adaptar. Vou mostrar a top primeiro, você vai ver que é bem parecida. As arcanas dela não mudou nada, tem que tirar esse feitiço, né, porque no top ela não vai jogar com isso. Deixa o flashzão mesmo aí. A única coisa que muda, se você olhar da primeira, né?
é o lance de ter a garra, cara. Você faz a garra pra ela, que é o item que você faz na selva também. A passiva dela vai combar bem com essa questão dela dos ataques speed, ela vai ganhar mais ataque speed, mais velocidade de movimento, vai ficar bem interessante. Então a garra é o item que é feito pra quando você joga no top, e na selva de atirador você não faz muito essa não. E na selva também você não vê que muda nada. As arcanas dela dá uma leve modificada, mas, cara, a arcana também é um pouquinho situacional. Você pode até usar as que você usou no top e pra AD, que não seria nenhum absurdo, mas essas são as arcanas dela mais utilizadas na selva. E aí você vê que a build ficou bem parecida. O que vai mudar um pouquinho é a ordem das coisas, né? Você coloca um machado de tormenta, que é um item um pouco mais tanque, tanque assim, né, que te dá mais atributos, te dá mais vida para não ficar tão papel. Você faz a garra igual você faz no top. Aí você pode colocar luva, mas a luva é situacional, não é todo jogo que você vai fazer a luva não. É o item aqui que você pode até adaptar por um item defensivo. E o Apocalipse é importante, mas você costuma fazer mais no final da build, tá? Então essas são as builds e arcanas dela. De novo, só recomendo que você print, copie e cole aí, dependendo da rota que você vai jogar. Todas elas estão atualizadas com o servidor chinês, então estou trazendo para você o suco do suco, tudo que eles usam na China de builds e arcanas, nos mínimos detalhes, quais são os itens primeiros, secundários, terceiro, enfim. Isso daí já é um negócio que eu ensinei aqui no curso, né? Como encontrar essas builds e tudo mais, já ensinei aqui no curso no canal para quem é membro. Se você quiser cogitar a ideia de se tornar membro, tem embaixo o botãozinho, você já acessa essa aba de curso com esse tipo de conteúdo também. Fechou? Família, espero que com tudo isso vocês possam entender melhor como que funciona a heroína de primeiras impressões. Tem umas outras coisas, algumas outras dicas que eu também anotei, que eu vou trazer em vídeos posteriores mais pra frente, mas eu quero que você deixe nos comentários se isso daqui já clareou sua mente e deu pra você entender melhor a heroína, fechou? Só nos comentários esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.